Fala galera que me acompanha no meu canal no YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Medeiros e bora falar sobre futebol nordestino e claro, sobre o futebol brasileiro, que hoje eu vou trazer um tema aqui bem sério que tá rolando, que é a Operação Penalidade Máxima, que investiga a manipulação de resultados de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, né, no último ano, tudo bem? Mas antes, peço que você deixe o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda demais eu continuar fazendo meu trabalho e, claro, você continuar acompanhando o futebol nordestino e brasileiro, tudo bem? Muito obrigado e vamos lá falar sobre essa situação. Vou falar as informações por cima, tá? Porque é muito print vazado, muita informação, e eu não vou falar aqui algo que a gente não sabe nem a certeza, algo que é verídico, que isso é a justiça que tá investigando, tudo bem? Mas bora lá. Acontecendo no futebol brasileiro a investigação penalidade máxima. Essa investigação, ela tá investigando, obviamente, os jogadores de futebol que estão envolvidos em manipulação de resultados, envolvidos com situações de apostas, né? Então, por exemplo, um jogador recebe um certo valor para cometer um cartão amarelo de propósito, para cometer um cartão vermelho de propósito, até cometer também um pênalti para a equipe. E aí vazou o nome de muitos jogadores sendo investigados pelo Ministério Público, né? No caso do esporte, o atual lateral esquerdo, Igor Cariús, na época que ele jogava no Cuiabá, ou seja, não tem nada a ver com o esporte, tá? Não tem nada a ver. Os clubes são tratados como os vítimas, né? E as casas de aposta também, né? Porque casa de aposta é a que mais perde com isso, né? Porque acaba tendo que pagar um valor a mais para os apostadores. Então acaba sofrendo também com isso. Mas vamos lá. Então o Igor Cariús está sendo investigado, lateral do esporte, por 2 jogos na época do Cuiabá, em que ele jogava no Cuiabá. Um jogo ele acabou cometendo um cartão amarelo, né? Acabou recebendo o cartão amarelo por uma falta, né? E segundo a revista Veja, teria sido oferecido 65 mil reais para o Igor Cariús, né? E também teve outro jogo que ele não recebeu o cartão amarelo. Mas essa situação, como eu falei, existe uma investigação em curso, né? Existe uma investigação acontecendo. Não existe nada de condenação, nenhum jogador considerado culpado ainda pela justiça. Isso tudo vai ser avaliado, né? E acredito que os clubes devem estar observando essa situação de maneira concreta. Vamos lá, muitos jogadores foram afastados pelos seus clubes, né? Qual é o caso do Vitor Mendes, do Fluminense, né? O caso do Richard, né? Eu vou falar aqui também o Richard e o Nino Paraíba, na época que jogavam pelo Ceará, estão sendo investigados. No caso do Richard é um caso mais complicado, por quê? Porque vazou um print, né? Falando do Richard, falando do Nino Paraíba, né? Um print entre apostadores, então é uma situação mais complicada, que eles terão que provar realmente que não foram eles, né? Mas as provas, tem provas concretas nessa situação, a gente não tô acusando eles, tá? Tô aqui falando as informações que vazou esses prints, né? A justiça deve estar observando para ver qual a veracidade disso, né? O que aconteceu realmente, mas é uma situação bastante complicada. Sobre o Igor Cariús, lateral do esporte que eu tô falando aqui, né? O principal tema desse vídeo é o Nino Paraíba e o Richard, né? E o Igor Cariús por serem jogadores do Nordeste, apesar de terem muito, né? Pedrinho do Atlético Paranaense, Natan do Fluminense, enfim, muitos jogadores envolvidos nessa situação. E a cada momento sai mais, a cada momento sai um ou outro jogador, a gente não está conseguindo nem acompanhar direito essa situação desse desenvolvimento de apostas, né? Muitos clubes estão afastando até que as investigações sejam finalizadas, mas até o momento o Igor Cariús está concentrado com o esporte, inclusive para o jogo desta noite. Hoje esse vídeo está saindo na quarta-feira, dia 10, mas o esporte está concentrado ainda com o Igor Cariús para o jogo contra a Tombense, né? Existe a expectativa da gente esperar até o início do jogo para saber se a gente vai poder contar com o Igor Cariús, o esporte vai poder contar com o Igor Cariús, né? Então é uma situação bastante complicada, porque o esporte provavelmente pode decidir por afastar o jogador até que a investigação seja finalizada, né? Provavelmente uma pena para o esporte não vai acontecer, nem para nenhum clube que tem esses jogadores, né? A não ser se o clube tiver ajudado, né? No caso do esporte não, porque foi na época do Cuiabá. Mas é uma situação que tá pegando no futebol brasileiro, né? É uma situação que, cara, a gente observa, né? O caso mais recente, o maior caso dessa situação é do Eduardo Bauerman, jogador do Santos, por exemplo. Por quê? Porque é um jogador que vazou muitas conversas dele, muitos prints dele. Inclusive, ele estava tendo que pagar os apostadores porque ele não conseguiu cometer o cartão amarelo, né? Então, é uma situação bastante complicada para o Eduardo Bauerman, que recebeu 50 mil reais, ou seja, o cara pode ter a carreira finalizada por 50 mil reais, porque provavelmente nenhum clube vai confiar mais nele. O Santos já afastou o zagueiro, né? Provavelmente ele vai ser considerado culpado, ainda não foi, tá? Repito, não foi, não tô acusando ninguém. Mas provavelmente ele vai ser acusado por conta dessa situação, tudo que vazou, né? Por conta da reunião e os bastidores do Santos, segundo a imprensa tá apurando, que acabaram se decepcionando com o Eduardo Bauerman, que também está envolvido nessa questão de apostas. Né? O Fernando Neto, jogador do Operário, que inclusive disse que em um dos prints, né? Supostamente o Fernando Neto, né, nos prints fala que acabou dando
acabou dando uma chegada, né, no Luciano Juba para receber o cartão amarelo, né, e que era muito fácil, enfim, tem todo o print rolando, né, então é uma situação bastante complicada para o futebol brasileiro e para esses jogadores, né, os clubes estão fazendo certo, ao meu ver, de afastar nesse momento, né, até por conta do clima pesado que pode entrar nos bastidores dos clubes, né, e no meio de um campeonato, né, começou o campeonato praticamente agora, ou seja, então os clubes não querem se prejudicar, né, os clubes não vão querer ter envolvimento com isso, né, estão deixando isso para a justiça, para os jogadores envolvidos, né, e também porque isso não deve se tolerar no futebol, né, porque se um faz e passa tranquilo, outros vão fazer e o futebol vai acabando cada dia mais, né? E como eu falei, né, as casas de aposta são as menos culpadas por isso, né? Porque apesar de oferecer as apostas, eles acabam tendo que pagar também para os apostadores valores altos, valores que acabam quebrando também as próprias casas de aposta. Então elas simplesmente não colaboram com isso. E a gente sabe realmente que as casas de apostas não estão envolvidas com isso, porque elas acabam perdendo muito, né? Acabam perdendo muito. Mas cara, a gente viu a aposta, né, que tava sendo vazada na internet, o cara, 5 cartões amarelos, o cara aposta R$ 300, né, ou seja, é algo que é muito certeiro para algo que é improvável de acontecer, né, 5 jogadores levarem o cartão amarelo, então é uma situação bastante complicada, né, isso bastante que fica até na cara também do que tá acontecendo. Mas vamos seguir acompanhando esses casos, tá, eu dei aqui uma situação por cima, tem o risco do Campeonato Brasileiro ser finalizado, ser paralisado. Ao meu ver, nesse momento não. Ao meu ver, a CBF e a FIFA vão cuidar disso de maneira interna. Até porque por se tratar de investigação, por se tratar de algo em que envolve a justiça comum, o Ministério Público, né? Mas eu acho que não vai ser paralisado não, vai ser mais trocar o pneu com o carro andando. Na opinião, seria paralisado? Dependendo do contexto de tudo que acontecer. A não ser que venha algo muito mais pesado, né? O que a gente não sabe que vai, porque a cada momento sai um novo nome, sai um novo jogador envolvido, sai print, sai conversa, sai áudio. Ou seja, uma situação que tá bem complicada para os próprios jogadores, né? Então, é isso. Então, é isso, galera. A gente vai seguir acompanhando. Nesse momento, o Igor Cariús segue concentrado com o esporte, pode ser afastado a qualquer momento pelo clube, né? Apesar de não ter um envolvimento confirmado, né? O Vitor Paraíba não, desculpa. Vamos lá, esqueci o nome do cara, mas tudo bem. É o Richard, volante do Ceará, e o Nino Paraíba, lembrei agora, né? São jogadores que estão em outros clubes, mas o Ceará pode acabar entrando também com um recurso contra eles, caso seja confirmado, né? Porque, cara, a gente viu a situação do Ceará, o Ceará foi rebaixado, ou seja, enquanto o Ceará tava sendo rebaixado, a torcida tava sofrendo, os caras tava ganhando dinheiro, cara. Os caras tava ganhando dinheiro, os caras tava apostando, brincando com o amor do clube praticamente, né? E a gente observa tudo isso, sabendo que existe milhões de jovens, milhões de jogadores que merecem uma oportunidade de tanta bola que jogam e acabam sendo, acabam entrando, sofrendo, né, as consequências por conta de jogadores desses. Mas vamos lá, é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, até a próxima.